Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, terça-feira, 14 de abril de 2020. É muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom poder falar da palavra de Deus e poder dizer aos irmãos que nesse tempo em que estamos separados de corpos, não podemos estarmos juntos dentro do templo. A igreja não está parada. O que está parado são os templos religiosos, onde a igreja se reúne para estar adorando ao Senhor Deus. Sendo dessa forma, eu quero deixar um esclarecimento aos irmãos, porque eu tenho visto alguns alardes, algumas falas de alguns líderes, vamos assim dizer, dizendo que a igreja está sofrendo uma perseguição estatal, que a igreja já passou dos limites, a igreja precisa reagir. Deixa eu falar para os irmãos, não existe perseguição, não existe cerceamento da igreja pelo Estado. As portas dos templos estão fechadas porque é uma necessidade. Não existe uma igreja que não aglomere pessoas. Toda a igreja, a base dela tem aglomeração de pessoas, que seja 30, que seja 40, que seja 100, que seja 200 pessoas ou mais. Quando há um culto, há uma celebração ao Senhor, há uma aglomeração de pessoas. E como todo o segmento do Brasil está nesse momento precisando parar, precisando encerrar as suas atividades, somente os serviços essenciais, onde a igreja está incluída. Quando nós lemos o decreto presidencial, ele não diz que a igreja não pode abrir. O que ele diz é que a igreja não pode se aglomerar. Hoje, se o templo tiver com a porta aberta, houver um atendimento individual, ou mesmo até um pequeno culto com bastante espaço para as pessoas, um culto durante o dia, por exemplo, onde haja aí 5, 10 pessoas, não há problema, devido com as devidas medidas de segurança. Mas aí quando você aglomera alguém, primeiro, os nossos templos, na sua maioria no Brasil, não são templos vultuosos, templos grandes, enormes. São igrejas com templos mais humildes, mais simples. E aí não há como fazer, muitas vezes não há como naquele espaço fazer com que 100 pessoas estejam a 1,5 metro de distância, por exemplo, em todas as suas laterais, frente e costa. Faça essa conta e será muito simples para você ver o tamanho que uma igreja teria que possuir para ter 100 pessoas a essa distância. Então não há nenhum tipo de perseguição. Nós entendemos por bem, então, que enquanto não houver minimamente uma palavra do Ministério da Saúde, dos nossos governos, da Secretaria de Saúde, que todos estejam se entendendo também, porque cada um está solto, uma palavra, cada um fala uma coisa, nós não estaremos retornando ao templo para a celebração ao Senhor. Por isso, tenho gravado vídeos. Ainda não fiz nenhuma live ao vivo, não tenho muita intimidade com live ao vivo, mas estou preparando para fazer, já estou preparando material local para estar produzindo uma até por teste. Nós estamos gravando esses vídeos, nutrindo a igreja com a palavra, estamos em oração todos os dias, um com o outro através das nossas chamadas, e ainda estamos fazendo a assistência aos irmãos quando necessário, quando somos convocados para que essa assistência aconteça. Então nós estamos atrelados, nós estamos juntos em comunhão através da palavra, através da oração e através do assistencialismo. A igreja não está então parada, os templos é que estão com as portas fechadas. Eu gastei esse tempinho para explicar porque eu já comecei a ouvir falácias de que o governo está atrapalhando as igrejas. É bom que estejamos unidos. E por falar em união, eu quero ler hoje o Salmo de número 133 com os irmãos. Nas duas versões bíblicas, como eu sempre faço, porque eu acho bonito. Tanto a versão
antiga, a mais popular, e essa versão mais contemporânea, eu acho que traz assim uma fala mais bonita, ela traz mais beleza com as duas, com o contraste das duas. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a Bíblia, a mensagem diz assim: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Meus queridos, eu vou tirar o óculos porque fica refletindo na lente. Eu acho que fica melhor dessa forma. Bom, nós, seres humanos, temos uma característica muito interessante, que é o pensar. O pensar é uma atribuição somente do ser humano. O pensar e a razão, o pensar com razão, o ser humano é atribuído disso. Nesse pensar com razão, nós não podemos afirmar verdades absolutas. Só existe duas verdades absolutas. Independe da minha crença, independe daquilo que eu ache, do meu achismo, eu acredito, independe de tudo isso. As duas verdades absolutas são Deus, nisso a sua trindade, e a sua palavra norteadora, uma palavra que leva para o bem-estar do ser humano e uma comunhão com Deus. O que há de aberrações também são formas de ver e falar e tentar compreender essa palavra e às vezes jogar em cima do outro aquilo que não se consegue fazer pessoalmente e deixar com que o outro, em nome de Deus, esteja sendo muitas vezes até escravizado em sua mente. É a famosa lavagem cerebral que o povo fala. Mas a palavra de Deus, ela é pura como o diamante, ela é cristalina como a água, ela é norteadora como uma bússola, ela é a verdade de Deus para a nossa vida. O restante são coisas que nós cremos. Nada é absoluto. Tudo no planeta, todos os estudos, tudo deve ser escrito a lápis e uma borracha na mão. Hoje eu faço uma afirmação. Daqui 3 anos, vou muito longe não, alguém vem e ele trabalha aquela afirmação ou derrubando ela e colocando algo mais atual em cima, ou ele vem trabalhando aquela afirmação para que ela fique mais límpida. Então, não há uma verdade absoluta, tudo é relativo. Fora que toda a nossa vida é permeada pela nossa cultura familiar. Tudo que nós fazemos é o que nós aprendemos em família. Até viver em sociedade, nós estamos vivendo dentro daquilo que nós aprendemos em família. Mas quando o salmista diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ele nos traz uma visão do seguinte: você pensa diferente de mim, eu penso diferente do outro, e o outro pensa diferente do outro. Nós somos 4 pessoas aqui. Porém, pensando diferente, nós temos um mesmo ideal. Eu vou pegar aqui para vocês uma fala simplória até, e que não é a minha conduta científica ou de conhecimento geral, mas para que a gente entenda. Eu vou pegar no senso comum aqui para que a gente entenda. Quando se fabrica um carro, um automóvel, há vários engenheiros trabalhando.
há vários montadores dentro da montadora trabalhando, há vários profissionais. Um pega um parafuso, um coloca o motor, o outro coloca o bloco, o outro faz isso, o outro está desenhando a melhor aerodinâmica, o outro está trabalhando no melhor modelo, o outro está trabalhando na medida final do carro. Porém, o objeto daquilo é a saída do automóvel completo. Cada um trabalha na sua seção. Cada um trabalha naquilo que lhe convém, porém convergindo para o mesmo ideal, que é a saída de um belo automóvel para que todos comprem, ou aqueles que agradam e comprem. A união pode ser comparada a esta fábrica. Nós, no Evangelho, no Reino de Deus, nós temos vários pensamentos, formas de atitude, nós temos várias e várias opiniões, como que pode ser feito, como que deva ser feito, porém o nosso produto final chama-se o Reino de Deus. Quando nós conseguimos entender que além das nossas diferenças, que além das nossas opiniões, nós temos o Reino de Deus como o principal objeto, nós vamos conseguir então caminhar, convergir para o Senhor. Eu espero, em especial, porque eu sou um servo dessa igreja, pastor é Cristo, eu sou co-pastor de Cristo. Eu espero que a Igreja Batista Esperança, e eu estou agora me dirigindo diretamente à nossa igreja, porque eu não posso doutrinar outras, ou falar sobre outras, eu espero que a nossa igreja caminhe nessa união, divergindo muitas vezes de pensamentos, divergindo muitas vezes a beleza da coisa está aí em nós pensarmos diferente, mas convergir para o mesmo ideal que é o reino de Deus. Quando nós convergimos, o produto que sai daquela fábrica é o desejado desde aquele engenheiro até aquele que está no chão da fábrica. Quando nós convergimos para o reino de Deus, quando nós convergimos para que as coisas de Deus aconteçam, nós então estamos convergindo para o nosso produto final, que além de ser adorar e louvar e bendizer ao Senhor, é estar desfrutando do reino do Senhor. O salmista trabalha isso. É como precioso óleo sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Esse óleo era preciosíssimo da época. Azeite puro, mirra, aloés, acácia, nardo e mais alguns produtos. Só especiarias finas, só especiarias caras. Um óleo caríssimo, extra virgem, puríssimo. Não é esse que nós compramos no supermercado. É puríssimo. É o óleo que é retirado, é o primeiro óleo da azeitona, o primeiro azeite colocado naquilo ali para que ele descesse sobre a cabeça, colocado sobre a cabeça de Arão, descesse sobre a sua face e pegasse a gola da sua veste, como um representante de Deus. A nossa união, ela é como esse óleo precioso que era usado para o sacerdócio de Deus. E essa união, ela precisa ser todos os dias, independente, irmãos, de tempos abertos, independente de portas abertas, independente de qualquer coisa. Nós precisamos estar unidos em oração, nós precisamos estar unidos em busca, nós precisamos estar unidos em leitura da palavra, nós precisamos estar unidos em falar com o nosso Deus todos os dias, um pelo outro. O café com Jesus é um momento muito gostoso. Eu até ultrapasso bem o tempo que eu mesmo propus para eles. Sabe por quê? Nós estamos agora na chamada quarentena, todos em casa, e eu tenho certeza que você tem um tempo para assistir e para ouvir a palavra. E eu não acredito na palavra que não conduza a uma mudança ideal para a vida. Viver então essa união é viver todos convergindo para o Senhor, é viver todos
estando diante de Deus e falando: Senhor, eu estou disposto a estar no seu reino. Isso é precioso demais. Isso é muito precioso. Isso é tão precioso quanto aquele óleo. Vou até ultrapassar um pouquinho. É muito mais precioso, sabe por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando de dentro da nossa vida para o Senhor. E isto acontece com a ajuda do Espírito do próprio Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos contato 24 horas com o Senhor, porque Ele está dentro de nós através do Teu Espírito Santo. Ele não habita em tijolos, em parede de tijolo, mas Ele habita dentro de você e de mim, de nós, porque Ele nos fez. Pastor, mas que palavra é essa? Ele está dentro de você. No livro de Efésios diz que Ele nos selou para o dia da redenção. O Espírito é como um selo numa carta, para que o dia da redenção nós cheguemos ao destino para o qual nós somos propostos. Então, meu irmão, viva a união. Terminando, e tão quanto muito importante, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando você estuda, se você estudar a parte fluvial de Israel, do estado, você vai ver que o Monte Hermon, ele todos os dias, ele frio ou calor, ele gela. Todos os dias. Há um fenômeno ali naquele monte que a gente só explica, alguns cientistas já devem ter explicado. Eu não estou dizendo sobre ciência aqui, eu estou dizendo sobre o ponto de vista religioso. A gente explica como a mão de Deus para aquele povo. Ele gela o seu topo toda noite, esfria. Pode estar fazendo calor que for durante o dia, ele esfria a ponto de produzir ali um estado de gelo. Todo dia pela parte da manhã o sol bate e aquela água desce pelos montes de Sião, pelo Hermon. Meu querido, sabe como é que se chama isso, minha irmã, meu irmão? Cuidado de Deus para o seu povo. Um fenômeno que ajuda na parte fluvial de Israel. Um fenômeno que dentro de um deserto, se não houver chuva, mantém-se a hidrografia, a água em Israel. Claro, nós sabemos do lençol freático, nós sabemos que essa não é a única fonte de água. Eu não estou dizendo, afirmando isso aqui. Eu estou dizendo que é o cuidado de Deus para o seu povo. Um povo unido diante do Senhor, um povo que defende a sua fé, a sua honra, a sua crença, um povo que todos os dias crê que Deus está os abençoando e guarda os seus mandamentos. Igreja, eu quero fazer um chamamento nessa manhã, um chamamento em assembleia ao Senhor. Vamos imaginar aqui agora o toque do chofar para que a assembleia seja anunciada diante de Deus. Eu quero chamar você a uma assembleia nessa manhã. Vamos nos unirmos pelo nosso Brasil, unirmos pelo reino do nosso Deus. Eu quero nesse chamamento falar com você. Vamos unir em oração, busca. Vamos nos unir ao Senhor nesse momento em pedido de clamor, em pedido de
clamor e justiça para a nossa terra. Vamos falar com o Senhor que nós só dependemos dEle e de mais nada. Nós dependemos, a nossa dependência, a nossa crença é nele. Nós não desfazemos de ninguém, nós não desfazemos da ciência com essa palavra, nada. Nós precisaremos de usufruir da ciência, mas a nossa dependência total é do Senhor, de onde parte as bênçãos para a sua igreja e para os demais. Eu quero fazer um chamamento a você. Se dobre ao Senhor. Abra momento de oração durante o dia. Vamos nos convergir, vamos nos unir, agora para todos, independente de placa, independente de denominação, independente de qualquer que seja a convicção que permeia, nós precisamos nos unir em oração, nós precisamos fazer com que nós, a igreja, nos unamos ao Senhor em oração. Pense nisso, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, que o Senhor tenha misericórdia de vocês, que o Senhor vos dê a paz, e que tudo isso que eu falei que Ele faça para vocês, seja no plural, para nós. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos ao Café com Cristo. E hoje à noite, permitindo Deus, a nossa escola de fortalecimento espiritual. Que o Senhor abençoe o seu dia e da sua família, em nome de Jesus.